Durante o dia, a luz do sol cobre as fileiras de palmeiras, as mansões nas colinas e o letreiro de Hollywood, símbolo do sonho de mudar de vida. Mas, quando a noite cai, a poucos quarteirões dessas ruas luxuosas, uma outra Los Angeles começa a aparecer. Uma mulher se encolhe dentro do carro e dorme de forma inquieta, com medo de que alguém bata na janela. Um funcionário de restaurante termina o expediente e volta para o banco traseiro, em vez de retornar para um quarto. Crianças continuam indo à escola com suas mochilas, embora possam ter passado a noite anterior em um motel ou no chão da casa de conhecidos. Em Skid Row, barracas ficam ao lado de edifícios comerciais. Um cartão de quarto de motel pode tirar alguém da calçada naquela noite, mas não significa necessariamente que essa pessoa tenha voltado a ter um lar. E quando um acampamento é removido, a pergunta continua: para onde essas pessoas irão? Essa crise não começa apenas com drogas ou doenças mentais. Ela também pode começar com o aluguel, a perda do emprego, a violência doméstica ou um pequeno acontecimento capaz de destruir uma vida inteira. Vamos ultrapassar as imagens promocionais para enxergar a vida real escondida por trás da cidade dos sonhos. Parte 1. Mulheres que dormem sem conseguir baixar a guarda. Em uma cidade onde as luzes nunca se apagam, algumas mulheres precisam escolher entre dormir para recuperar as forças e permanecer acordadas para se proteger. Quando a noite cai, elas começam a verificar cada pequeno detalhe: se as portas do carro estão trancadas, onde os documentos foram escondidos, se ainda há medicamentos suficientes, quanta bateria resta no celular e se o banheiro público mais próximo continua aberto. Um lugar silencioso para estacionar nem sempre é seguro. Uma área movimentada pode reduzir o risco de agressão, mas também aumenta a possibilidade de serem descobertas, denunciadas ou obrigadas a sair. Nem todas essas mulheres perderam a casa pelo mesmo motivo. Algumas fugiram de parceiros violentos. Outras perderam o emprego, se divorciaram, adoeceram ou já não conseguiam pagar ao mesmo tempo o aluguel e os cuidados dos filhos. Sem uma família em quem se apoiar, um único acontecimento pode levá-las de um apartamento para um motel, do motel para o carro e, finalmente, do carro para a calçada. Um estudo realizado em toda a Califórnia mostrou que, entre as pessoas que sofreram violência de um parceiro pouco antes de perder a moradia, 40% afirmaram que a violência foi uma das razões pelas quais tiveram de sair de casa. Entre aquelas que deixaram a moradia por causa da violência, 60% passaram depois a dormir ao ar livre durante a maior parte do tempo. Mas elas não ficam apenas esperando por ajuda. Muitas mulheres dormem próximas umas das outras, revezam-se para vigiar os pertences, compartilham comida e alertam quando surge algum perigo. São redes de proteção criadas em meio à escassez. No entanto, a resistência não pode substituir uma porta com fechadura. Quando um abrigo não aceita o companheiro, o animal de estimação ou toda a família, quantas escolhas uma mulher realmente tem? Mas, para entender por que milhares de pessoas precisam construir uma vida inteira nas calçadas, precisamos entrar no bairro que se tornou o símbolo dessa crise. Parte 2. Skid Row, o bairro transformado em depósito de uma crise. A poucos quarteirões dos edifícios comerciais e do distrito artístico do centro de Los Angeles, existe um lugar onde barracas, hotéis baratos, ambulâncias e organizações de caridade ocupam as mesmas ruas. As manhãs em Skid Row começam com o barulho dos caminhões de limpeza urbana, das rodas dos carrinhos deslizando pelas calçadas e das filas de pessoas esperando por uma refeição quente. Equipes de assistência percorrem uma barraca após a outra, perguntando sobre documentos, medicamentos e vagas em abrigos. Algumas barracas são retiradas durante a limpeza das ruas, mas podem reaparecer em outro canto quando a tarde chega.
Skid Row não surgiu apenas porque pessoas em situação de rua decidiram ir para lá. Durante décadas, pensões baratas, centros de assistência e serviços sociais foram concentrados nessa área. A cidade chegou a adotar uma estratégia conhecida como contenção, uma tentativa de manter a pobreza, a dependência química e a falta de moradia dentro de um território específico, em vez de distribuir essa responsabilidade por toda Los Angeles. Mas Skid Row não é formada apenas por caos. O bairro também abriga moradores antigos, artistas, ativistas, pequenos comerciantes e comunidades nas quais as pessoas conhecem o nome umas das outras, compartilham alimentos e se protegem quando surge algum perigo. O paradoxo é que o lugar com a maior concentração de serviços de apoio também pode se tornar um dos mais difíceis de abandonar. E Skid Row não representa toda Los Angeles. Barracas também aparecem sob viadutos, perto das praias, nos vales e ao lado de bairros aparentemente ricos. Mas nem todas as pessoas que perderam a casa vivem em barracas. Algumas ainda vestem uniforme, vão trabalhar todas as manhãs e no fim do dia retornam para um lugar sem endereço. Parte 3. Tem emprego, mas continua sem casa. Uma pessoa pode servir comida em um restaurante, limpar quartos de hotel ou cuidar de idosos durante o dia inteiro. E ao anoitecer, ainda não ter dinheiro suficiente para alugar o mesmo quarto que acabou de limpar. Essa é a realidade de uma parcela das pessoas em situação de rua que continuam trabalhando em Los Angeles. Elas podem ser motoristas, garçons, trabalhadores temporários ou cuidadores domiciliares. Pela manhã, vestem o uniforme, registram a entrada e tentam manter uma aparência normal. Mas, quando o expediente termina, o lugar para onde retornam pode ser apenas um carro, um quarto de motel pago por diária ou o sofá de algum conhecido. O caminho até a perda da moradia raramente começa diretamente na calçada. Geralmente acontece em etapas. O aluguel atrasa, a pessoa pede dinheiro emprestado para cobrir as despesas, dorme algumas semanas na casa de alguém, muda-se para um motel e, quando o dinheiro começa a acabar, passa a viver dentro do carro. Quando chega o momento de montar uma barraca, muitos já perderam quase todas as economias. O aluguel alto é apenas uma parte do problema. Para conseguir uma nova moradia, também é necessário pagar o depósito, ter um histórico de crédito aceitável e não carregar um registro de despejo. Uma multa, uma conta médica, um carro quebrado ou algumas semanas com menos horas de trabalho podem destruir um orçamento que já não possui nenhuma reserva. Estudos realizados em toda a Califórnia mostram que a falta de moradia geralmente não nasce de uma única causa, mas da combinação entre baixa renda, custos habitacionais elevados, crises pessoais e a ausência de outro lugar para onde ir. Às vezes, a parte mais pesada é esconder tudo dos colegas, dos clientes e da escola dos filhos. Essas pessoas trabalham todos os dias, mas ainda não conseguem comprar a estabilidade necessária para atravessar o mês. E quando um quarto se torna caro demais, muitos se agarram ao último bem que ainda podem trancar: um carro. Parte 4. A última casa sobre 4 rodas. Para a maioria dos americanos, o carro é apenas um meio de transporte. Mas, para alguns moradores de Los Angeles, ele também é quarto, depósito, vestiário e a última barreira de proteção. Quando a noite cai, essas pessoas começam a procurar uma rua silenciosa o suficiente para descansar, mas não tão deserta a ponto de se tornarem um alvo. As janelas são cobertas com toalhas ou pedaços de papelão. As luzes precisam ser apagadas cedo. Qualquer barulho deve ser evitado. E antes que o bairro desperte, o veículo precisa sair dali para escapar de olhares desconfiados, denúncias ou multas. Nem todas as pessoas que vivem dentro de carros perderam o emprego. Muitas continuam trabalhando todos os dias, usam academias para tomar banho,
lavam as roupas em lavanderias automáticas e tentam manter uma aparência normal. Mas, para conservar essa casa, ainda precisam pagar combustível, seguro, licenciamento, manutenção e multas. Uma única falha no motor pode destruir toda a vida que construíram. Quando o veículo é rebocado, elas não perdem apenas o lugar onde dormem, mas também o meio de chegar ao trabalho, os documentos, as roupas e grande parte de seus pertences. Os programas Safe Parking tentam oferecer um raro espaço de segurança, estacionamento legal durante a noite, banheiros e conexão com serviços de moradia. Mas ajudar quem vive em veículos é completamente diferente de simplesmente retirar trailers e motorhomes de um bairro. O desaparecimento de um veículo não significa que seus ocupantes encontraram uma casa. Para mulheres, idosos e famílias com crianças, o carro é ao mesmo tempo uma camada de proteção e um relógio em contagem regressiva. Basta uma avaria mecânica para empurrá-los para uma forma ainda mais perigosa de falta de moradia. Mas, mesmo quando conseguem sair do carro ou da barraca, isso não significa que finalmente tenham um lar. Muitos são apenas transferidos para mais uma parada temporária. Parte 5. Levados para um espaço fechado, mas ainda longe de casa. Um cartão de quarto de motel pode tirar alguém da calçada naquela noite, mas ainda não é a chave de uma casa que realmente lhe pertença. Em Los Angeles, muitas pessoas que vivem em acampamentos são transferidas para motéis, hotéis, pequenas casas pré-fabricadas ou abrigos coletivos. O Inside Safe é uma das estratégias adotadas pela cidade, com o objetivo de, primeiro, retirar as pessoas em situação de rua dos espaços abertos e, depois, conectá-las a uma moradia permanente. A mudança nos primeiros dias pode ser enorme. Pela primeira vez em muitos meses, elas têm uma porta que pode ser trancada, uma cama limpa, banheiro, ar-condicionado e um lugar para guardar documentos sem medo de que sejam roubados. Um endereço fixo também facilita o recebimento de correspondências, a preparação de documentos, a procura por emprego e o agendamento de consultas médicas. Mas entrar em um espaço fechado não significa que a jornada terminou. Alguns locais possuem horários rígidos de entrada e saída. Há pessoas que acabam longe do trabalho ou de sua rede de apoio. Companheiros, animais de estimação ou familiares nem sempre podem permanecer juntos. Os quartos oferecem mais privacidade do que a calçada, mas o isolamento e a longa espera também podem criar uma nova forma de pressão. Dados de 2026 mostram que tanto o ritmo de entrada nos abrigos temporários quanto a transferência para moradias permanentes diminuíram, enquanto o financiamento e a capacidade do sistema enfrentavam dificuldades. Uma cama temporária ainda pode salvar uma vida, mas ela só se transforma em saída quando existem moradias permanentes suficientes depois dela. Se essa passagem estiver bloqueada, como haverá quartos disponíveis para quem ainda está nas ruas? E, durante essa espera prolongada, os traumas que levaram essas pessoas para as ruas podem se tornar ainda mais graves. Parte 6. Drogas e doenças mentais. Causa ou consequência? Ao ver uma pessoa falando sozinha ou desacordada na calçada, muita gente conclui imediatamente que ela perdeu a casa por causa das drogas. Mas e se a própria vida nas ruas também estiver tornando essa situação ainda mais grave? Doenças mentais, transtornos relacionados ao uso de substâncias e reações provocadas por traumas não são a mesma coisa. Algumas pessoas já enfrentavam problemas de saúde antes de perder a moradia, o que dificultava manter o emprego, pagar as contas ou preservar os relacionamentos. Outras, porém, só começaram a entrar em colapso depois de meses sem dormir adequadamente, sendo expulsas de diferentes lugares, perdendo seus pertences e vivendo com medo constante de serem atacadas.
Um estudo realizado em toda a Califórnia mostrou que 48% das pessoas entrevistadas apresentavam necessidades complexas de saúde comportamental. Entre aquelas que usavam drogas com frequência, 42% afirmaram que o consumo frequente só começou depois da primeira experiência de falta de moradia. Isso não significa que as drogas não sejam um problema. O fentanil e uma oferta de substâncias cada vez mais tóxicas colocam muitas pessoas sob risco de morte. Mas também não é possível usar as drogas para explicar cada barraca e cada história de vida nas ruas. Mesmo quando desejam receber tratamento, essas pessoas ainda precisam de documentos, telefone, transporte, uma consulta marcada e uma vaga disponível. Depois de receber alta do hospital ou concluir a desintoxicação, onde poderão se recuperar se tiverem de voltar para a calçada? Um tratamento sem moradia pode fracassar rapidamente. Mas oferecer uma casa sem cuidados de saúde também não é suficiente. Por isso, a pergunta não deveria ser apenas o que elas fizeram de errado. A pergunta deveria ser: o que aconteceu com elas e qual sistema pode ajudá-las a se recuperar? Mas, quando o tratamento, a moradia e a proteção chegam tarde demais, o preço dessa crise já não pode ser medido apenas pelo número de barracas nas ruas. Parte 7. As mortes que não aparecem no tapete vermelho. Em uma esquina de Los Angeles, algumas velas foram colocadas ao lado de um buquê de flores já murchas. Em uma pequena fotografia, aparece o rosto de alguém que costumava dormir exatamente naquele lugar. Não houve um grande funeral. Seu nome não apareceu na televisão. Apenas alguns amigos das ruas pararam para prestar homenagem. Em 2024, o Condado de Los Angeles registrou a morte de 2.208 pessoas em situação de rua, uma média de aproximadamente 6 por dia. A taxa de mortalidade desse grupo foi cerca de 4,2 vezes maior do que a da população geral do condado. A overdose continuou sendo a principal causa de morte, representando cerca de 40% dos casos, embora essa taxa tenha diminuído em relação ao ano anterior. Mas as drogas não contam toda a história. Muitas pessoas morreram de doenças cardíacas, diabetes, infecções, doenças crônicas sem tratamento, acidentes de trânsito ou suicídio. Mais de 95% das pessoas em situação de rua que morreram em acidentes de trânsito eram pedestres ou ciclistas. Elas dormem perto das vias, se deslocam no escuro e muitas vezes não têm um lugar seguro para se proteger dos veículos. Nas ruas, o envelhecimento também chega mais rápido. Mesmo com o corpo enfraquecido, a pessoa ainda precisa carregar sacolas, procurar comida e mudar de lugar para dormir todos os dias. Uma pequena ferida pode se tornar perigosa quando não existe um local para descansar ou guardar medicamentos. Médicos de rua e grupos comunitários continuam levando remédios, curativos e atendimento médico diretamente até as barracas. Mas, em muitos casos, a ajuda só chega quando a doença já está avançada demais. O mais assustador não é apenas o fato de pessoas morrerem nas ruas, mas que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a moradia, o tratamento e a proteção tivessem chegado antes. Mas, por trás dos números de mortes, existe um grupo que quase nunca aparece nas imagens dos acampamentos: as crianças que continuam indo à escola todas as manhãs. Parte 8. As crianças sem moradia que não vivem em barracas. Uma criança pode vestir uniforme, carregar uma mochila e sentar-se ao seu lado na sala de aula, mas, na noite anterior, talvez tenha dormido no chão da casa de um conhecido, em um motel ou no banco traseiro de um carro. Essa é uma forma de falta de moradia oculta que dificilmente é percebida por quem está de fora. Essas famílias não vivem necessariamente em barracas. Elas podem dividir uma casa com outras pessoas depois de perder a própria moradia, passar do sofá de um parente para um quarto de motel
e quando o dinheiro começa a acabar, do motel para um carro. A manhã de uma criança nessa situação pode começar muito cedo. A família precisa deixar o motel antes do horário de saída e percorrer uma longa distância para que ela continue estudando na escola de origem. Na sala de aula, a criança tenta permanecer acordada, esconde dos colegas onde está vivendo e finge que tudo continua normal. O sistema educacional da Califórnia classifica os estudantes sem moradia de acordo com diferentes situações, como viver em abrigos, motéis, casas compartilhadas ou locais sem proteção. No ano letivo de 2024-2025, esse grupo representou aproximadamente 4% dos estudantes de todo o estado. Esse não é um índice específico de Los Angeles, mas revela a dimensão de uma crise que raramente aparece nas imagens das ruas. No LAUSD, programas de apoio podem ajudar os estudantes a permanecer na escola de origem, conseguir transporte e receber materiais essenciais. Mesmo assim, muitos pais temem que a descoberta de sua situação provoque preconceito, julgamentos ou até a separação da família. O que essas crianças perdem não é apenas um quarto. Elas também perdem o sono, a concentração, a sensação de segurança e a certeza de que o amanhã será parecido com o presente. Uma instabilidade prolongada pode mudar todo o seu futuro. E quando uma família já não consegue permanecer em uma casa, em um motel ou dentro de um carro, ela passa a viver no espaço público, onde sua existência imediatamente se transforma em uma questão jurídica. Parte 9. Quando a barraca desaparece, para onde vão as pessoas? Um acampamento pode ser removido em poucas horas, mas retirar uma barraca da calçada não significa que a pessoa que vivia dentro dela tenha encontrado uma casa. A manhã de uma operação de remoção geralmente começa com um aviso exigindo que todos deixem o local. Caminhões de limpeza chegam, funcionários da cidade instalam barreiras, enquanto os moradores correm para recolher cobertores, medicamentos, documentos e tudo o que conseguem carregar. As equipes de assistência podem oferecer uma vaga em um abrigo, mas nem sempre existem camas suficientes ou um local adequado para receber toda a família, o companheiro e os animais de estimação. O conflito é real. Pedestres e pessoas com deficiência precisam de calçadas desobstruídas. Comerciantes querem entradas seguras. Moradores se preocupam com lixo, incêndios e saúde pública. Mas quem vive nas ruas quase não possui outro espaço privado onde possa dormir ou guardar seus pertences. Em 2024, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a aplicação geral de leis que proíbem acampamentos em espaços públicos não viola a proibição constitucional de punições cruéis e incomuns. Depois disso, a Califórnia continuou pressionando pela remoção dos acampamentos, enquanto Los Angeles aplicou a seção 41.18 em determinados locais. A diferença está no que acontece depois da operação. Um modelo leva as pessoas para abrigos e continua acompanhando cada caso. O outro apenas as obriga a se deslocar para alguns quarteirões adiante. A ordem pública é necessária. Mas, se a barraca desaparece e a pessoa continua sem ter onde morar, a cidade está resolvendo a crise ou apenas mudando-a de lugar. Por trás de cada remoção, quarto de motel e cama temporária, existe uma pergunta ainda maior. Quanto Los Angeles já gastou e por que o caminho até uma moradia continua bloqueado? Parte 10. Centenas de milhões de dólares, mas a saída continua estreita demais. Los Angeles não é uma cidade que deixa de gastar dinheiro com as pessoas em situação de rua. O paradoxo é que a cidade e o condado já investiram enormes quantias, mas o número de pessoas que precisam de ajuda ainda costuma superar a quantidade de moradias disponíveis. Por trás de cada cama em um abrigo existe uma rede formada pelo governo municipal, pelo governo do condado, pela LAHSA,
por órgãos de saúde, empresas contratadas e organizações sem fins lucrativos. Esse sistema oferece diversos serviços especializados, mas também facilita a dispersão de responsabilidades, dificulta a integração dos dados e obriga quem precisa de ajuda a passar por várias instituições. No ano fiscal de 2026-2027, o Condado de Los Angeles aprovou um plano de aproximadamente 843 milhões de dólares para o sistema de resposta à falta de moradia. O orçamento inclui recursos para 6.185 camas temporárias, auxílio aluguel, moradias permanentes e equipes de assistência nas ruas. Mas o dinheiro não pode se transformar imediatamente em apartamentos. O alto preço dos terrenos, os processos de licenciamento, os custos de construção, a falta de profissionais e a necessidade de cuidados médicos fazem o progresso avançar lentamente. O maior bloqueio é que as pessoas entram nos abrigos mais rapidamente do que conseguem passar deles para uma moradia permanente. Os cortes no financiamento estadual fizeram com que cerca de 5.100 pessoas a menos fossem encaminhadas para moradias em 2025, criando um congestionamento em todo o sistema. Ainda assim, entre julho de 2025 e março de 2026, mais de 4.000 pessoas foram encaminhadas para moradias permanentes, e quase 5.000 saíram das ruas para abrigos temporários. Uma solução sustentável precisa combinar 3 caminhos: impedir que as pessoas percam suas casas, ampliar a oferta de moradias acessíveis e manter tratamentos e apoio de longo prazo. Los Angeles continuará pagando para administrar a existência da falta de moradia ou investirá cedo o suficiente para impedir que as pessoas cheguem às ruas? E quando as luzes de Hollywood voltarem a se acender, a pergunta já não será se a cidade é rica o bastante, mas como ela escolherá usar essa riqueza. Los Angeles não é apenas Hollywood. Por trás de todo esse brilho, existem mulheres que precisam permanecer acordadas para se proteger, trabalhadores que têm emprego, mas não conseguem pagar o aluguel, e crianças que tentam esconder onde dormiram na noite anterior. Os acampamentos não representam toda a cidade. As pessoas em situação de rua também não são todas iguais. Algumas perderam a casa por causa de uma doença, outras fugiram da violência. E algumas foram parar nas ruas depois de não conseguirem pagar apenas um mês de aluguel. Mesmo em meio à crise, existem médicos de rua, equipes de assistência, organizações comunitárias e pessoas que já viveram nas ruas tentando abrir caminhos para uma saída. Elas mostram que é possível recomeçar. Mas ninguém deveria ser obrigado a permanecer forte para sempre apenas para sobreviver. O sucesso de uma cidade deveria ser medido pela altura de seus edifícios ou pela maneira como ela protege aqueles que dormem aos pés deles. Na sua opinião, qual causa deveria ser enfrentada primeiro? Deixe a sua resposta nos comentários. E, se quiser continuar descobrindo a vida real escondida por trás das imagens deslumbrantes, inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas jornadas.